Todos os dias, 829 pessoas morrem nos hospitais públicos e privados brasileiros por falhas. São mortes que poderiam ser evitadas. O dado, publicado essa semana pelo Anuário da Segurança Assistencial Hospitalar no Brasil, foi levantado pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. E assusta, viu? Para falar sobre o assunto, a gente está recebendo o professor do Departamento de Saúde Coletiva da UFRN, Zenilton Gama. Professor, muito obrigado pela entrevista, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Um número maior do que as mortes por câncer e por acidente. É um dado muito relevante, né? Sim, é um dado que realmente chama muito a atenção, né? A gente já tinha alguns dados que motivaram várias intervenções, várias ações governamentais, não governamentais, mas essa estimativa mais recente, né, ela realmente chama a atenção, ela denuncia sobre uma séria epidemia que tem no Brasil e que é meio invisível aos olhos dos gestores, né, aos olhos das principais políticas do Brasil, né, ainda, apesar de alguns avanços que a gente já teve. Eu vi uma entrevista do presidente do Conselho Federal de Medicina e ele acreditando esse número alto à falta de estrutura nas unidades do país, enfim. É só isso ou existem outros fatores também que acabam corroborando para que a gente tenha números tão alarmantes? Exatamente, existem muitos fatores, né? O caso da segurança do paciente não é uma questão simples, é uma questão complexa, como os serviços de saúde são muito complexos, né? A gente tinha um serviço de saúde muito simples antigamente e a gente tem um serviço muito complexo. E se deve a múltiplos fatores, a fatores que são relacionados com as pessoas, humanos, mas principalmente com fatores do sistema. E o sistema, né, os fatores sistêmicos, eles envolvem tanto essas questões estruturais, que essa pessoa falou, né, de questões de tecnologia, mas também envolvem processos no serviço de saúde que são bem simples, que poderiam ser mudados para que houvesse mais segurança para a gente, quando a gente for para um hospital, para todas as pessoas que precisam, às vezes, de uma assistência hospitalar. Quando a gente está falando nesses números, falando em falhas, que tipo de falha que a gente está falando? Sim, são muitos, é uma boa pergunta, são muitos tipos de falhas, né? Mas a gente tem falhas desde infecções relacionadas à assistências que não precisariam ocorrer, não necessariamente tem que ocorrer. Falhas muito interessantes relacionadas com as cirurgias. A gente vai fazer uma cirurgia para ter uma resolução de um problema de saúde e às vezes tem uma falha gravíssima, levando às vezes a óbito. Úlceras por pressão gravíssimas, quedas que levam a complicações, problemas de comunicação, de erros de medicação, que a gente sabe que às vezes pode trocar a medicação e trazer consequências das mais de leves até muito graves para as pessoas. Professor, o anuário fala em 302.610 brasileiros mortos ano passado nos hospitais, nas unidades de saúde públicas e privadas. Agora, isso a gente está falando de morte, mas tem uma outra parcela que fica com sequelas por conta dessas falhas. Isso mesmo. É muito importante esse dado. As mortes, elas são uma parte somente do problema. A gente tem pessoas que têm sérios danos permanentes às vezes. A gente teve um caso recente de uma bebê que retiraram a bexiga dela, foi noticiado em rede nacional por engano, e ela para o resto da vida vai precisar usar sonda para as suas funções, né, urinárias. Então, a gente tem muitos danos que ocorrem de leves, moderados até os mais graves. Então, esse dado daí que a gente tem também é só a pontinha de um grande iceberg que a gente tem no Brasil e que serve para sensibilizar as pessoas sobre o problema e tomar decisões para melhorar. Até porque a pesquisa é abrangente, mas ainda não abrange o país inteiro, todas as unidades, né? Exatamente. Ela é uma pesquisa que ela foca principalmente hospitais privados, da assistência suplementar, né, ao SUS. E é muito interessante que esses hospitais privados, muitos deles têm acreditação, né, têm programas de melhoria da qualidade que fazem com que a assistência talvez seja melhor do que outros hospitais no interior do Brasil, em regiões mais pobres, com mais problemas de infraestrutura, né, de estrutura para o serviço de saúde. Então, acaba que realmente é um dado importante, mas não é representativo do total do Brasil, que o problema pode ser mais grave do que o denunciado nesse tipo de
estudo, né? Complicado. Professor, agora aprofundando, a gente espera que esses estudos sejam aprofundados. É possível usar de alguma maneira, criar algum mecanismo de transparência? Porque, por exemplo, eu, como qualquer outra pessoa, também vou ao hospital, mas eu sempre vou porque um amigo indica, porque alguém já conheceu a unidade, mas eu não sei, por exemplo, a referência, de fato, os números de referência daquele hospital. Será que a gente pode ter no futuro algo? Isso é uma estratégia muito interessante que outros países já utilizam, né? Países, principalmente países chamados desenvolvidos, né? Que é transparência da informação e uso de indicadores de qualidade da assistência. Então, quando você utiliza indicadores que mostram o tempo de internação médio, os resultados da assistência, você acaba que ajuda que a própria população ela tome decisões em relação aos serviços que ela vai frequentar. Logicamente, isso daí funciona mais com o sistema privado, porque ela escolhe onde ela vai. Mas é algo que também, essa transparência, ela também está provada que só ajuda em sistemas que são principalmente de base pública, como, por exemplo, os sistemas que a gente se espelha, como o do Reino Unido, né? E que usam da transparência para responsabilizar, para que haja uma prestação de contas também dos gestores da saúde públicos, né? Para que tenha uma melhoria da qualidade da assistência e da segurança, que está intimamente relacionada. Não é possível ter serviços de boa qualidade sem segurança. É verdade. O caminho é longo, os dados preocupam. Professor Zenilton Gama, ele é professor do Departamento de Saúde Coletiva aqui da UFRN. Muito obrigado, professor, pelos esclarecimentos. Obrigado, eu que agradeço. Um prazer. Boa noite, prazer todo nosso.